Aqui mais França mais uma vez. Neste vídeo vou estar apresentando as palavras que aparecem mais de 500 vezes no Novo Testamento. Por que isso é importante? Porque a maioria do Novo Testamento, a maioria mesmo do Novo Testamento, ela é composta de palavras que aparecem mais ou menos aí abaixo de 5 vezes. Então, se você focar muito tempo aprendendo palavras que vai aparecer somente uma vez no Novo Testamento, duas, três ou quatro, vai perder muito tempo. E existe uma relação de palavras ali, mais ou menos 1.500 palavras que elas aparecem acima de 4 vezes. Tá? Então, essas palavras são importantes. Agora, esse vídeo ele é importante mais ainda porque ele traz uma lista de palavras que aparecem mais de 500 vezes no Novo Testamento. Ou seja, se você aprender essas palavras aqui, se a gente aprender essas palavras aqui, com certeza já vai melhorar bastante, porque na leitura do Novo Testamento sempre a gente vai estar encontrando uma dessas palavras por aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para a palavra. Vou estar citando tudo os detalhes de cabeça, referência e tal e tal. Se eu errar alguma referência, algum detalhe aí, deixa nos comentários aqui, que a gente faz a correção, ou então pelo menos reconhece o equívoco aí. Se gostou do vídeo, também deixa nos comentários. Se quiser fazer alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa, deixa nos comentários aí e dá um joinha no vídeo se assim for do seu acordo. Vamos lá então. O objetivo do vídeo sempre contribuir com o aprendizado do grego, né, de algumas palavras, e vai servir para mim também e para qualquer pessoa que tenha interesse. Beleza? Vamos lá então. Nós temos aqui a primeira palavra que a gente vai apresentar aqui seria a palavra anthropos, que seria um substantivo, homem, ser humano, humanidade, dependendo da questão aí. Aparece mais ou menos 550 vezes. E onde que eu encontro isso aqui na Bíblia, por exemplo? Pega Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 4, né? Nem só de pão viverá o anthropos, né? Ali o homem, no caso. Então vamos lá. Essa palavra aqui, no caso, está no nominativo, né, para quem gosta disso aí, substantivo nominativo, enfim. Nós temos agora um pronome, o pronome de terceira pessoa do singular, o pronome ele, que é o pronome autós. Ele aparece mais de 5.000 vezes dentro das suas flexões aí, né? Não somente esse pronome, mas outro pronome, auté e por aí vai, né? Outros pronomes, tá? E aqui nós temos a terceira palavra que seria um verbo agora, o verbo ginomai, né? Ginomai. E aí o verbo eu me torno, e você vê mais de 600 vezes esse verbo no Novo Testamento. Você pode, se você perguntar onde que eu encontro esse verbo, se mais fácil, pode pegar João capítulo 1, versículo 14, quando diz que o verbo se tornou carne. O verbo se tornou carne. O verbo tornar-se ali é o verbo ginomai, né? A raiz, o verbo que vai estar lá seria geneto, por exemplo, mas a raiz é ginomai, é o verbo. Tá? A quarta palavra seria um pronome, voltamos a um pronome aqui, um pronome de primeira pessoa, o pronome ego, né? Pronome eu. Nós temos aqui o verbo eimi, a quinta palavra, que seria o verbo eu sou, né? Aí vai com as suas flexões, eu estou, o verbo ser, eu está. E aí onde que eu encontro esse verbo? Lá em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ou seja, ego eimi re rodos, re halateia, rezoe, acho que é isso que está lá, né? Rezoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então é basicamente isso aí. Vamos para a próxima palavra. Nós vamos para um verbo, outro verbo que o verbo é eipon, o verbo eipon, que seria o verbo dizer, eu digo, né? Eu disse, no caso aqui. E aí você tem esse verbo, coloquei um exemplo aqui, Mateus 12, 24. Então esse verbo é raiz do verbo lego, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá, mas basicamente isso. Próxima palavra, nós temos a palavra aqui, a palavra é um verbo, o verbo erchomai. E algumas pessoas pronunciam com C, erchomai, né? Pronuncia o erchomai aqui. E nós temos o verbo venho, o verbo vir, por exemplo, né? E aí, acho que você encontra isso aqui em João 14, 3, se eu não estou enganado, acho que esse verbo lá. Se não, fica aí o branco aqui na questão de onde encontrar esse verbo, mas acredito que seja lá. A oitava palavra que nós temos aqui nessa lista seria o verbo eco, ou aliás, erro. Erro seria o verbo eu tenho. E onde que eu encontro isso aqui
no Novo Testamento. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando Jesus disse: eu tenho as chaves, eu tenho. E ali a nona palavra para essa lista seria a palavra theos. A palavra theos, que é a palavra que em português corresponde a Deus, aparece 1.300 vezes mais ou menos. Você pode usar, por exemplo, o texto de João 1:1. Né? No princípio era o verbo estava com Deus. Né? E ali tem a expressão theos, theon, e aí você vai encontrar facilmente ali no texto grego. Nós temos aqui a 10ª palavra, que seria a palavra Kyrios. A palavra Kyrios. A palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, que aparece mais de 700 vezes no Novo Testamento. Onde que eu posso encontrar esta palavra no Novo Testamento? Por exemplo, Mateus 4, não só de pão viverá o homem. Deixa eu ver qual o versículo, que não tentarás o Senhor Kyrios. O Senhor Kyrios, né, no caso aí, Kyrios. E aí a 11ª aqui, das primeiras seria um verbo, lembrando que Kyrios e Theos são substantivos, tá bom? E lego, o verbo, é um verbo lego, o verbo dizer. Esse verbo aqui é o verbo que é a raiz daquele outro verbo que a gente falou anteriormente, o verbo eipon. Eipon seria o verbo dizer. Então, na maioria das vezes que você vai ver ali alguém dizendo assim, e disse fulano, e falou para ciclano, esses verbos que estão lá, mais ou menos, né? Em linhas gerais, são esses verbos aí que estarão lá em sua maioria, né? O verbo dizer, falar. Existe uma diferença entre o verbo esses dois verbos aí, o verbo eipon e o verbo lego no sentido daquilo que é dito, né? Eles têm a mesma raiz, mas tem uma certa diferença, né? Beleza aqui. Então nós temos o verbo lego. O verbo dizer, aparece mais de 2.000 vezes aqui, 2.345. A próxima palavra seria um artigo, né? O artigo ro, e aí em preto esses dois seriam os artigos subsequentes. O ro seria um masculino, o ré seria um feminino e o to seria um neutro, né? Então daí, e a partir daí você tem várias flexões desses artigos aí, obedecendo os casos lá em grego. Mas enfim, essa primeira letra marcada aí na cor das outras palavras seria ro, que corresponde ao artigo o, né? E o ré significa o artigo a, e o to é o neutro, né? Não tem o masculino e feminino, obviamente. A próxima palavra que a gente tem aqui seria a palavra, na verdade seria um pronome aqui, o pronome hutos. Hutos, que seria este em português é um demonstrativo, né? E aí no caso do hutos, é parecido com aquele autos lá do início, mas aqui ele já tem uma aspiraçãozinha forte aqui, que tem que ser lido como hutos, além do ditongo aqui que fica tudo som de U no início. Então, hutos. E aí você tem o desdobramento desse pronome aí, dos vários pronomes dessa categoria, por exemplo, o pronome tutor, por exemplo, cai tuto lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que é a questão daquele que fala que isto não vem de vós, né? Isto seria cai tuto, da categoria desse pronome aqui. Beleza, vamos lá então. A próxima palavra seria a palavra paz, que nesse caso é um adjetivo. Ela pode, aí teria que estudar os substantivos, os adjetivos, no caso aí ele pode ser, nesse caso, 3 formas, né? Seria paz, o passa e o pan. O paz, no caso, você encontra lá em João 3. João 3, João 3,16 lá você encontra, né? Todo aquele, o todo ali é paz, né? E o pan é de onde vem a palavra, por exemplo, o panteísmo, ou seja, tudo é Deus. E o paz aqui seria no sentido de todo, né? Por aí vai. Então, basicamente, já disse onde você pode encontrar isto aqui. No caso de Rutos, por exemplo, acho que Mateus capítulo 3, lá, quando diz que este é aquele que foi profetizado por Isaías, né, no caso falando de João, você pode encontrar lá esse pronome aqui do 13, né? E o 14 você encontra em João 3,16. A próxima palavra que você tem aqui seria um verbo, poiel, né, no caso, poiel, que seria o verbo faço. Onde que eu posso encontrar esse verbo aqui? Você pode encontrar lá em Apocalipse capítulo, deixa eu ver, o 21, 5, quando diz esse que eu faço nova todas as coisas, o verbo fazer ali, está ali.
Aqui você tem agora, vamos entrar na categoria de pronomes, pronomes interrogativos e pronomes indefinidos, e vamos ver que eles são muito parecidos aqui. Eu vou baixar logo os dois. Nós temos aqui um pronome, o pronome interrogativo perguntando quem, né, o tis, com um acento para o lado da direita, simbolizando aqui na escrita, identificando como uma pergunta, uma interrogação. Quem? Já com o sinal virado para a esquerda, o tis com sinal virado para a esquerda nesse caso seria alguém, né? É apenas alguém. Aqui você já vê que é um pronome indefinido. É alguém que você não sabe quem foi. Aqui você tem outro uso também, que é o uso do ti, que é também que é uma pergunta, no caso, um interrogativo, e o ti no sentido de algum, também indefinido. E aí você tem outras ocorrências aqui, por exemplo, tinos. Tinos. O tinos seria o que? É uma pergunta, né? No caso, uma interrogação. Mas você tem você tem primeiramente o tinos, e você tem o tinos, que já é algo, alguma coisa, coisa desse tipo, tá bom? E aqui nós temos agora a gente saiu dos pronomes e agora a gente vai para aliás, a gente vai para os pronomes, o pronome pessoal agora, no caso, o pronome si, que seria o pronome tu ou você. E aqui nem adianta mais entrar nessas brigas aquelas pessoas que chamam Deus de você, Jesus de você, né? Porque a tendência das nossas Bíblias é traduzir tudo isso, o pronome tu, para o pronome você, para ficar mais próximo da linguagem das pessoas, tá bom? E a próxima palavra aqui, a última palavra, seria a palavra Christos. Christos. Tem que fazer esse puxado na garganta. Christos. Christos. Né? E aí, que é a ideia de Cristo, o Messias, ou então ungido, que aparece 528 vezes, mais ou menos. Tá bom? Então, basicamente, isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma aí no nosso aprendizado, né, da língua grega aí. Obrigado e desejo-te um excelente estudo a partir daí, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários, qualquer crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa deixa lá que a gente comenta, tá? Citei tudo de cabeça, então pode ser que eu tenha errado alguma referência ou alguma classificação, alguma coisa desse sentido, mas é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.